Vinha um carro com uma velocidade de 25 metros por segundo, num túnel que tem 200 metros de comprimento. O delta S desse túnel é 200 metros. Na saída do túnel, esse mesmo carro estava a uma velocidade de 5 só. Ah lá, o módulo da sua aceleração escalar nesse percurso foi D. De quanto foi a desaceleração desse cara? De quanto foi a desaceleração? Eu sei que foi uma desaceleração porque a velocidade final é menor do que a inicial, né? Ele estava a 25 metros por segundo. Esse era o V0 dele. V0 igual a 25. E foi para um V final de 5 depois de atravessar o túnel de 200 metros. Ah lá, galera, repara que não deu tempo do motorista medir em quanto tempo ele fez isso. Foi o que o Lucas falou. Ih, Jesus, eu acho que aqui a gente vai ter que usar a equação de Torricelli. Tem razão, Lucas. O que que diz a equação de Torricelli, galera? Velocidade final ao quadrado. Vão escrevendo aí no caderno, tá? Que é isso que vai fazer vocês gravarem. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes ΔS, vezes espaço. Ah lá, no lugar de V final ao quadrado, eu vou colocar 25. Não, 5, né? V final, ele saiu com uma velocidade final de 5, né? Tá aqui, ó. Então, 5 ao quadrado igual a V inicial ao quadrado. Aí sim eu vou botar 25, V0 ao quadrado, então vai ficar 25 ao quadrado, mais 2 vezes A, que é o que eu quero saber, vezes ΔS, que é exatamente o tamanho do túnel, que tem 200 metros. Então o motorista não deu tempo dele olhar o relógio nesse intervalo, mas ele sabe que atravessou um túnel de 200 metros e que nesses 200 metros ele entrou. Quando ele entrou, ele estava a 25 e quando ele saiu, ele estava a 5. E quer saber qual foi a desaceleração que ele, qual foi a aceleração que ele conseguiu imprimir no carro dele para fazer a velocidade dele variar de 25 para 5 em 200 metros, sem saber o tempo, sem se importar com o tempo. Estão notando? O problema, pela primeira vez, não falou de tempo, não perguntou tempo, não quis saber de tempo, e nem você quer saber. Para aceleração, você nem precisa disso. Basta saber os valores de velocidade final e inicial e o ΔS, olha lá, ó. A equação de Torricelli aí, ó, é essa. Vamos lá. 5 ao quadrado é 25, igual a 25 ao quadrado, 625, mais 2 vezes A vezes 200. Vou fazer número vezes número, 2 vezes 200, 400. 400A. Vou jogar esse cara para o outro lado, vai dar 25 menos 625, igual a 400A. E 25 menos 625 mais 25 dá menos 600. Menos 600 é igual a 400A. Se eu quero A, eu tenho que pegar esse 400 que está multiplicando e jogar para o outro lado, dividindo. Vai ficar menos 600 sobre 400. Corta zero de cima com zero de baixo, zero de cima com zero de baixo. Sobrou menos 6 sobre 4, que é a mesma coisa que menos 3 meios, que é a mesma coisa que menos 1,5 metros por segundo, ou metros por segundo ao quadrado, porque é uma unidade de aceleração. Faz sentido essa aceleração ser negativa, turma? Menos 1,5, menos 1,5 metros por segundo ao quadrado que eu achei. Acertei ou errei? Faz sentido ter uma aceleração negativa? Fala aí, João Carlos. Faz sentido por causa que o carro ele estava desacelerando, ele estava freando enquanto estava no túnel. Muito bem, muito bem. É isso que eu quero que vocês entendam da questão. Faz sentido, foi o tal do movimento retardado, galera, que a gente citou lá brincando, né? Você atrasou a sua chegada, você retardou. Por quê? Porque você pisou no freio ao longo do túnel. O João sacou isso. O cara tava a 25 quando entrou no túnel e saiu a 5. Então, claro que ele teve uma desaceleração ou uma aceleração negativa. Ele
retirou 1,5, o que significa, né? Essa aceleração de menos 1,5 metro por segundo, ou metros por segundo ao quadrado. Isso significa que ele reduziu a sua velocidade em 1,5 metros por segundo a cada segundo que passou. Por isso, menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Só que isso a gente calculou sem precisar saber quantos segundos levou a travessia. Como? Usando a equação do nosso amigo Torricelli. Então grava isso, faz uma caveira. Atenção, Torricelli é uma fórmula Mandrake, é uma fórmula maceteira que você deve usar justamente quando não tem o tempo. Quando não precisa do tempo, quando a questão não deu o tempo e nem pediu o tempo, você não tem como usar nenhuma das outras equações até aqui, porque todas tinham T no meio. Repara que todas as fórmulas até aqui tinham o tal do T. Delta S sobre delta T. S0 mais VT. V igual a V0 mais AT. E função horária da velocidade, função horária do espaço. Por isso o nome horária. Estava tudo sempre em dependência em função do tempo. Tá bom. E se houver alguma situação na física em que não teve como medir o tempo? Aí é hora de usar quem? A equação de Torricelli, que envolve a aceleração, as velocidades inicial e final e o espaço, mas não envolve a letra T mais. É a única formulinha que não aparece o tempo. Certo, galera? Certo? Vamos continuar mais um pouquinho em física, aproveitar o embalo, tá? Que a gente precisa avançar nessa matéria. Façam aí o 26 agora, vamos. Quantas aulas tem até a prova do Cefet, chat? Quantas aulas? 4, Lucas. Nossa, eu tenho que dar uma baita acelerada. Vamos ter que fazer um movimento acelerado aí. Super acelerado. Nada retardado, entendeu? Totalmente acelerado. Mas vai dar. A gente é bom nisso. Qualquer coisa a gente abre uma aula extra no domingo até a meia-noite. Tá bom? Que eu sei que todos aparecerão nesse aulão. Fazer uma aula de 7 horas. Domingo um dia inteiro de aula. Maratona da física. Vamos fazer uma maratona da física. Eles aguentam, eles Desespero amam. da Rebeca botando a mão no rosto. Se tiver um calorão igual a esse de hoje, então, pô, aí que a galera vai amar, cara, fazer aula suando. Como? Que alegria. Quem não gosta, né, cara? Quem não gosta, né, cara, de estudar física nesse calor? Pô. Não, falta pouco, Lucas. 2 aulas mais para fechar mecânica e mais 2 para eletromagnetismo. E talvez eu pegue um bom pedacinho da química aí ainda, porque para química mesmo, Lucas, o que a gente precisa? Balanceamento das equações e lei de Lavoisier, lei de Proust. Não cair na orgânica no Cefet? Não cai nomenclatura, só cai para classificar. No naval cai nomenclatura, na Sim. Cefet não, entendeu? Então química a gente tá bem, química falta pouco. Física é que falta um chãozinho a mais, porque a física é longa mesmo, a física do Cefet cobra muita coisa mesmo. Tá ótimo. Vai dar. Capaz de Vai fazer dar. tipo umas 2 horas de física toda a aula e 1 horinha de química. Ou menos Isso, ainda. Só pra equilibrar isso. bem. Dá para levar bem. Mas que desespero, hein? Normal, normal. Tranquilo. Todo ano é assim, Lucas. Vai se acostumando, Lucas. Todo ano é assim para mim, tanto na física quanto na matemática. Matemática também é uma coisa que. Você vê a matemática do naval? É em junho. E já cai até a função do segundo grau do nível mais difícil de todos, junho e julho, né? A prova esse ano foi em junho ou foi em julho? Não sei, mas cai uns negócios surreal, cara. Cai Entendeu? uns negócios... Cai uns negócios surreal e que não deu tempo ainda de tu ensinar para o aluno, é uma coisa assim. A gente tem que correr muito. E se eu correr demais na aula de fevereiro, março, fica mal dado também. Não adianta nada. Cada aula eu jogar uma matéria nova e meus alunos não entenderem nada. Então, todo ano é assim. A gente acaba ficando especialista em ensinar na melhor qualidade, com o menor tempo possível, né? Dentro do possível. Essa estratégia tem dado certo. Tem feito a gente aprovar nossos alunos quase todos, para quase tudo, graças a Deus. Tá?
Mas é assim, todo ano, é essa correria. Nunca a gente tem. Ai, que bom, terminei a matéria e o concurso vai ser só daqui a 3 meses. Nunca, sempre fica uma coisa realmente muito corrida. Por isso que eu falo, galera, evita ficar faltando aula. Pô, tô bolado com a Clarinha. A Clarinha já tá, acho que já é a terceira aula seguida que ela falta. É muito tempo de aula para faltar, entendeu, galera? E se faltou, pega a aula gravada, vê, tenta fazer os deveres, não deixa a matéria acumular não, tá? E de agora até a prova vai ser uma atrás da outra. Eles não têm tempo de recuperar, de ficar voltando em aula, não. Pois é, não dá mais tempo de voltar nas aulas. Agora, para trás não vai pegar impulso. Isso aí, nem para pegar impulso, agora é só sprint final, vamos com tudo. Vamos com tudo. E aí, galera, um motorista está dirigindo um automóvel a uma velocidade de 54 km por hora. Ao ver o sinal vermelho, pisa no freio. A aceleração máxima para que o automóvel não derrape tem módulo igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Peraí, ó. Atenção que essa questão tá cheia de pegadinha. Primeiro lugar, a primeira pegadinha que tem é que enquanto a aceleração está sendo dada em metros por segundo ao quadrado, a velocidade ali em cima, inicial, né, foi dada em quilômetros por hora. Não tá legal isso. Não pode estar com as unidades fora assim, não. Então, o que a gente vai ter que fazer primeiro, galera? Transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Como eu faço a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo? Maria Valentina. Nesse caso, é para dividir por 3,6. Muito bem, dividindo por 3,6. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, galera, para as unidades estarem batendo tudo em metro, tudo em segundo, igual foi dado na aceleração, tu vai ter que pegar esse valor 54, que está em quilômetros por hora, e dividir por 3,6. Aí tu vai encontrar o valor da velocidade inicial em metros por segundo. Beleza? A segunda pegadinha que tem nesse problema é a seguinte. Ele disse que o cara pisava no freio. Você vai ter que interpretar que é um movimento retardado. Ele não disse que a aceleração era negativa, mas na hora de jogar no seu cálculo, você vai ter que jogar com sinal de menos. Compreende? Tanto que ele fala aqui, ó, a aceleração máxima que ele vai conseguir imprimir no freio tem um módulo. Módulo significa o valor da aceleração sem contar o sinal. É um símbolo do módulo esse aqui. Lembra do símbolo do módulo? Olha lá. O que isso significa que o módulo da aceleração é 5? Que o valor dela é 5. Mas ele não disse para onde. Só que você tem que ter essa interpretação. Por isso que eu frisei bastante isso no início da aula. Essa interpretação de que o carro tinha uma velocidade inicial caminhando por um sentido, se você, por exemplo, chamou esse cara de positivo, a aceleração vai ser contrária a ele, vai ser retirando, diminuindo 5 metros por segundo de velocidade a cada segundo que passa. Por quê? Eu sei disso. Porque eu sei que ele pisou no freio. Estão vendo, galera? Mas ele não avisou, ele não deu o sinal negativo, ele só deu ela em módulo. Então essa é a segunda pegadinha desse problema. Tá? A primeira, transformar as unidades. Tu não pode sair jogando esse valor 54 aí, não. Ensinar as fórmulas, não. Misturado, não. Porque a aceleração está metro por segundo ao quadrado, então a velocidade tem que estar em metro por segundo. Você tem que estar achando uma relação de quanto da velocidade varia de metros por segundo a cada segundo. Eu não posso trabalhar com aceleração em metros por segundo ao quadrado e velocidade em quilômetros por hora. Essa é a primeira pegadinha. Você vai ter que transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. E o segundo lance é que a aceleração que foi dada como 5, ele jogou, a aceleração aí tem módulo 5. Tu não pode sair jogando 5 lá na fórmula, porque se tu jogar 5 positivo, isso mostra que a velocidade tem um aumento, um incremento de 5 metros por segundo a cada segundo. Então o carro não vai parar nunca. Ele vai cada vez mais rápido. Como é que tu pisa no freio e teu carro vai cada vez mais rápido? Tá errado. Se o cara pisou no freio, houve uma desaceleração, um movimento retardado. Então eu estou retirando, diminuindo a velocidade em 5 metros por segundo a cada segundo que passa. Se ele estava, sei lá, 20,
Um segundo depois ele cai para 15, um segundo depois ele cai para 10, um segundo depois ele cai para 5. Ele vai diminuindo 5 metros por segundo a cada segundo. Por quê? Porque eu estou pisando no freio, isso é uma desaceleração. Então muitas vezes acontece isso, sabe, galera? Ele cita, só no português, um carro sofreu uma desaceleração de módulo igual a 5. Aí ele te dá um valor positivo. Para aquele cara que é decorador de fórmula, só decorou, tarararará, vou jogar lá na fórmula, nananana, ele vai jogar 5 e vai errar, vai dar um valor absurdo. Uma coisa como se você pisa no freio e o carro vai cada vez mais rápido. Entendeu? Então a fórmula tá lá, padrão, 2v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta S. Você que vai ter que sacar que como ele pisou no freio, como é uma desaceleração, ele deu em módulo, ou seja, só o valor, mas você sabe que ela é negativa. Então você vai ter que colocar movimento retardado. No lugar do A é menos 5. Vamos lá? Probleminha clássico esse também, galera. Mais um probleminha que pode cair de agora até o vestibular, tá? Podia ser uma aula agora para o terceiro ano do ensino médio, eu ia estar mostrando a mesma coisa, falando os mesmos exemplos, citando as mesmas frases, tá? Com certeza. Então, primeiro, vamos transformar essa velocidade inicial aí, que era 54 km por hora, para metros por segundo. Como? Valentina já cantou a pedra. Dividindo por 3,6. Para fazer essa divisão, primeiro eu tenho que igualar as casas. Para 3,6 virar 36, eu tive que andar uma casinha para a direita. Se eu andei uma casinha de um lado, eu tenho que andar uma do outro também. Virou 540 dividido por 36. Vou separar o 54. É 2 passa, né? É 1 vezes 6 é 6 para 14, 8 vezes 3 é 3, 1, 4 para 5, 1. Desce o próximo. É 5, 6 vezes 5, 30 para 30, nada. 3 vezes 5, 15, 3, 18 para 18, nada. Então 54 km por hora, na verdade, são 15 metros por segundo. Agora que eu já converti, como que eu converti de quilômetros por hora para metros por segundo? Dividindo por 3,6, agora que eu já fiz a conversão, agora eu posso jogar tudo lá na fórmula, ó. Ele disse que a máxima aceleração que esse carro consegue frear sem derrapar tem módulo igual a 5, mas como eu já sei que é frenagem, eu sei que o A é menos 5. Ele não disse no problema, mas ele disse que freia. Então eu sei que é negativa essa parada. Ele deu em módulo só no texto, mas você tem que saber na sua conta que é menos. Qual a menor distância que ele vai conseguir então? Ou seja, a menor distância é quando ele conseguiu a aceleração máxima, desacelerar ao máximo. Então ele quer a distância, ele quer o ΔS, que esse cara, enquanto ele freia, sem derrapar até parar. Esse problema é clássico, só muda a historinha. Aí num ano vestibular cobra assim, um determinado carro estava vindo quando de repente o sinal ficou vermelho. E ele pergunta se ele está a 25 metros do semáforo, ele vai conseguir parar a tempo ou não. Aí no outro ano eles só mudam a história. Um carrinho vinha numa estrada quando passou um cachorrinho. Ele estava a 50 metros do cachorrinho quando imprimiu uma desaceleração de 5. E será que ele vai conseguir parar antes de matar o cachorrinho, sim ou não? Só vai mudando as historinhas, sacou, galera? Mas o básico é isso aí de novo. Ó. Repara que o problema não falou sobre tempo. Ele falou sobre velocidade inicial. Disse que no final ele quer parar, né? Qual a distância que o móvel vai percorrer até parar? Parar significa que a velocidade final será igual a zero. Ah lá, sublinhei o parar e botei que a velocidade final é zero. Ah lá, velocidade inicial 15, velocidade final 0, aceleração menos 5. Ele quer o ΔS. E nem falou do tempo, e nem citou o tempo, nem perguntou o tempo, nem quis saber nada do tempo. Dane-se o tempo. Eu vou usar qual equação? Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A
vezes ΔS. No lugar do V final, eu vou botar 0, porque ele parou, né? Parou. Velocidade final, 0. 0 ao quadrado igual a... No lugar de velocidade inicial, eu vou botar 15 metros por segundo. Então, 15 ao quadrado. Mais 2 vezes A. Aí, galera, no lugar de A, eu vou colocar menos 5. Viu que é você que tem que sacar isso? E no lugar do ΔS, eu vou deixar indicado, já que é o que eu quero. Eu quero saber qual é o espaço que o carro vai percorrer até que ele consiga parar. Se ele vai atropelar o cachorrinho, se ele vai parar no sinal vermelho, o que vai acontecer? Então, resolvendo isso aqui, ó, 2 vezes menos 5 dá menos 10 ΔS, né? Só organizando assim, vai ficar menos 10 ΔS mais 15 ao quadrado é 225. É igual a 0 ao quadrado, que é 0. Bom, vou jogar esse 225 para o outro lado. Vai ficar que menos 10 ΔS é igual a menos 225. E aí vou multiplicar toda essa equação por menos 1. Vai ficar que 10 ΔS é igual a 225. Logo, ΔS vai ser igual a 225 dividido por 10. Dividir por 10 é só voltar a vírgula uma casa. Será 225,0, volta uma casa, vira 22,5 metros. Ou seja, o carro vai se deslocar um ΔS de 22,5 metros até parar. Até que atinja a velocidade final 0. Isso que significa parar. Certo, galera? Compreenderam? O que acharam, hein? Dúvidas? Não? Então, olha só, para casa. Para casa, anote aí. Refaz também, tá? Os que a gente fizer hoje. Tá bom, galera? Os que a gente fez hoje, tá? Para casa, páginas. Revisão geral da física. Revisão. Vamos lá. Para casa, páginas 46, 47. Algumas dessas nós já fizemos. Quero que vocês refaçam quando cair numa questão. É bom que você já vai ter o gabarito, tá? 8. Da 47 até 50. Não, da 47 até 52. Isso. Da 47 até 52 para casa. Manda lá no grupo, por favor, Lucas, para a galera não se perder. Dever de casa de física. Da página 47 até a página 52. Da 47 até a 52. E vamos dar uma pegadinha na química, né? Para não ficar sem nada de química, né? Poxa, como é que a gente fica sem a química? O Lucas vai chorar se a gente não estudar química hoje. Ele fica nervoso ali, né, Lucas? Para falar logo, né, Lucas, as paradas da química. Vamos lá, então. Vamos lá. Galera, nós tínhamos parado aqui nessas funções orgânicas. Eu acho que nem... Não tenho certeza se isso chega a cair no Cefet. Eu acho que não. Chega a cair as funções orgânicas? Eu acho que não, né, Lucas? Orgânicas, não. Falando das inorgânicas? Inorgânicas, quer dizer. Não sei. Não sei. Tá, vamos dar uma conferida.
Vou dar Vamos uma dar uma olhada aqui. conferida antes de dar isso. Já é o último capítulo da apostila, tá? Mas a gente deu umas puladas, a gente deu uma acelerada em alguns pontos. Aí, trabalhamos a beça em química já, hein? Caramba, já vimos coisa beça, hein, galera? Numa velocidade violenta, hein? Caraca, a gente já fez tudo isso. Olha lá, os processos de separação. Eu lembro de eu dando essas aulas para vocês. Caraca, a química a gente destruiu toda. Deixa eu só dar uma olhada no índice. Ah, não, o índice está na outra capa. Caramba, matamos a química quase. Mas está faltando. Está faltando, sabe o quê? Equações químicas e balanceamento. Foi uma parte que a gente deu uma pulada da química, não foi? Foi. Aqui, leis ponderais. É, foi aqui que a gente deu uma pulada, não foi, galera? Foi. Leis ponderais, pessoal. Olha aqui que cara lindo. Antoine Lavoisier, o famoso Lavoisier, já conversamos sobre ele, né? Usava peruca e usava salto alto, hein? Usava peruca e salto alto, hein? Os homens na época. Sabia que o salto alto foi inventado por um rei lá da França? Eram os homens que usavam salto alto, galera, para parecer mais, né, mais alto, mais elegante, né? E perucas também. Era uma época bizarra, né? Bom, já trocamos ideias sobre esses caras e tananana. Chegamos num momento em que Antoine falou uma frase, Antoine Lavoisier falou uma frase que o mundo inteiro passou a repetir. Na natureza, nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. O que que ele quis dizer com isso? Quem explica para mim? Que nada surge do nada, assim, nada é criado do vazio. Tudo é transformado para virar outras coisas. Exatamente, João Pedro, arrasou, cara, na definição. Não tem como criar alguma coisa do nada. Ah, é? Como assim? Quer dizer que as coisas estão aí já, estão só se transformando uma nas outras? Sim. Ao que tudo indica, sim. Esse cálcio que tem nos seus ossos aí, ó, sempre existiu e sempre vai existir. É doido pensar nisso, né? É doido pensar. E onde que se formou esse cálcio? Em estrelas que entraram em colapso há bilhões de anos atrás. Quando as estrelas, que são puro hélio, hidrogênio, na verdade, o hidrogênio vai se fundindo, dois núcleos de hidrogênio vão se fundindo e vão virando núcleos de hélio. É aí que libera essa energia, né? A fusão nuclear está acontecendo lá no Sol. Depois de milhares e milhares e milhões de anos, a estrela gastou todo o seu combustível de hidrogênio, ela começa a gastar o hélio. Ela vai juntando núcleos de hélio, um núcleo de hélio junto com outro núcleo de hélio, vai formando um outro elemento, vai formando o berílio, vai formando o carbono, e vai juntando, e quando vai queimando o hélio, vai juntando outros. E de núcleos em núcleos de hélio vai formando todos os outros, o ferro, o níquel, o cálcio, o magnésio, o estrôncio, o bário, o rádio, tananana. Quando que esses elementos foram formados? Com estrelas envelhecendo, virando anãs brancas ou estrelas de... Enfim, aí dependendo... Depois a gente entra nessa discussão sobre astronomia aí. Esses elementos, inclusive os mais pesados, esse ferro, o níquel, foram formados no núcleo de estrelas em colapso. E de lá para cá, galera, não pode ser criado nem destruído, apenas transformado. O que a gente pode fazer é combinar o cálcio com o oxigênio, ou ele vai se descombinar e combinar com uma outra coisa. E deixar de se combinar com o sódio para se combinar com o cloro. E joga na água, e a água separa o sódio e se combina. Mas no fim das contas, tudo que estava antes e tudo que estava depois vai permanecer. No máximo que vai acontecer são algumas trocas aí de posições, e aí ao trocar de posições e de justamente esse estudo que nós já fizemos de como as moléculas se formam, você vai, claro, formar várias substâncias, e as substâncias podem reagir umas com as outras e formarem assim outras substâncias, porém, lá no cerne da coisa, lá no âmago, são os mesmos átomos, são as mesmas
São os mesmos carinhas que não podem ser criados nem destruídos, apenas transformados uns nos outros. Certo? Como Lavoisier chegou a esse resultado? Na época, lembra que eu falei que na época a química estava começando e não existiam aparelhos ainda legais suficientes para medir e tal? Ele mesmo foi um cara que inventou um tipo de balão lá, um tipo de coisa de vidro. Aí foi o Pasteur e inventou um outro que tinha um gargalo com pescoço de cisne. E ele inventou... Se você faz uma reação química numa balança, dependendo da reação química, por exemplo, se você faz uma reação da formação da ferrugem, bota lá um bombril para reagir com certo ácido lá, sei lá, e vê que o bombril está reagindo. Quando você olha na balança, você começa a ver a massa diminuindo. Aí você falou, mas a massa não pode ser criada nem destruída. É porque parte da massa, na verdade, está sendo eliminada em forma de gás. Então, o que Lavoisier e outros físicos e químicos da época desenvolveram foram uma maneira de isolar totalmente o sistema, inclusive com um balão que aprisionava também os gases que poderiam ser perdidos na reação. Quando ele conseguiu aprisionar tudo direitinho, teve um sistema bem vedado, ele fazia a reação que fosse ali dentro e a massa não mudava. Se ele pegou 2 gramas de uma quantidade, mais 2 gramas de outra quantidade, mais 2 gramas de uma outra substância e misturou, 2 mais 2 mais 2 dá 6. Se ele tinha 6 gramas de reagentes, depois que a reação acontecer, não importa o que aconteça, se saiu fumaça, se ficou azul, se ficou branco, se mudou de cor, se esquentou, se esfriou, tudo isso pode acontecer na química. Mas quando você media a massa, dava 6 gramas direitinho. A massa dos caras que tinha antes é igual à massa dos caras que tem depois. Mesmo que tenha mudado de cor, aquecido, esfriado, virado gás, soltado fumaça, soltado bolha. Certo, galera? Foi isso que Lavoisier usou para verificar que a massa dos reagentes não se altera depois da reação. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Em química, basicamente, a gente faz um esquema entre a reação acontecendo da seguinte maneira, igual tá aqui, ó, galera. Igual tá aqui, ó. Ó, aqui esses caras são os chamados reagentes. Ou seja, os caras que você está misturando lá no seu tubo. Aí essa seta ela indica o quê? Ela indica a reação acontecendo. Uma reação química acontecendo. Então você estava antes misturando reagente num pote qualquer, num tubo de ensaio. Quem já foi do Projeto Apollo aí ganhou um tubo de ensaio, uma pipeta, uns negocinhos para misturar, tararará. De repente a reação começa a acontecer. Blu, 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 ou explode, ou sai fumaça, ou fica branco, ou fica azul, ou fica vermelho. E aí com isso então você vai ter os produtos. Estão após a seta. Ou o produto. Nesse exemplo aqui, ó, foi uma mistura do mercúrio metálico mais o oxigênio, dando, a gente lê assim, ó, dando, depois da reação, o óxido de mercúrio. É o produto dessa reação. Aí sabe o que acontece na prática, galera? Se você colocar numa balança 1 grama de mercúrio metálico mais 1 grama de oxigênio, por exemplo, tá? Tô falando assim, aleatório. Se antes tinha ao todo 2 gramas, depois você vai ter 2 gramas de óxido de mercúrio. Ou seja, a quantidade de massa que tinha antes, mesmo somando em vários pedaços, vai ser igual à quantidade de massa que tem depois. Por quê? Porque a matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É isso. Ah lá, e aqui ele botou numa reação mais equilibrada ali, né? Isso tudo tem uma... A gente pode depois discutir melhor sobre isso, qual a quantidade correta que reage de um cara com o outro, não é só misturar em qualquer proporção. Mas aí, basicamente, olha lá, o cara reagiu 100,5 gramas de mercúrio metálico, mais 8 gramas de oxigênio. E ao todo,
Quanto que ele vai ter de óxido de mercúrio depois da reação de produto? Ele vai ter 108,5 gramas, lógico. Se a massa dos reagentes antes, 100,5 mais 8, 108,5. Depois, a massa dos produtos também será de 108,5. Sacaram, galera? Essa aqui é a famosa lei de Lavoisier da química. Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Ok? Além da lei de Lavoisier, nós podemos citar a lei de Proust, que é uma outra lei muito interessante, galera, e que as nossas mães, os nossos pais, as nossas avós, todo mundo usa na cozinha. Toda hora a gente usa essa lei e nem sabe. E nem sabe. Tu sabe fazer brigadeiro, Valentina? Sabia. Brigadeiro tu sabe fazer, né? Como se faz o brigadeiro, Valentina? Ensina pra gente aí a receita. Na verdade, quem me ensinou foi a minha mãe, mas ela coloca leite condensado, manteiga, depois ela põe o achocolatado, aí Mas em qualquer mistura. proporção, eu posso virar uma lata de Nescau em cima do. Não, ela normalmente são umas 3 ou 4 colheres de Ah, então me achocolatado. ensina direito a receita. Uma lata de leite condensado mais 3 colheres de chocolate, né? Uma Mais. colher de manteiga, Tô até com vontade desse seu brigadeiro aí, hein? Uma colher de manteiga, mais o quê? só isso. Depois ela só Só isso. mistura. Mistura tudo, tarararará. Sabe o que você está acabando de me ensinar? A receita é em forma de proporção. Qual é a proporção dos ingredientes que eu tenho que usar? Para cada uma lata de leite condensado, usar 3 colheres de chocolate mais uma colher de manteiga. A Valentina acabou de me passar uma fórmula química para fazer um brigadeiro, uma coisa que eu vou comer. Claro que na química você pode fazer várias outras coisas que são comestíveis e que não são comestíveis, mas basicamente é isso, galera, uma receita de bolo. Um cientista primeiro vai lá e verifica, lá no seu tubo de ensaio, que ele precisa de 1 gota ou 1 grama de óxido de enxofre, mais 2 gramas de hidróxido de bário. Nananana. Não vou me preocupar agora com BaOH2, né? Tarararará, para gerar assim, não sei quantos gramas de um sal, mais outra. Depois que ele descobriu essa formulinha de bolo, essa proporção entre as massas vai se manter até o fim, né? Aí digamos que ao invés de fazer uma receita de brigadeiro, eu vou receber meus amigos aqui em casa, eu quero fazer o dobro da receita que a Valentina me passou. O dobro. Peraí, aquela proporção que a Valentina me passou só dava para comer eu e ela. Como vem mais 2 amigos aqui em casa, eu vou dobrar a receita da Valentina. Então a receita da Valentina era para cada uma lata de leite condensado, 3 colheres de chocolate, 1 colher de manteiga. Se eu quero dobrar isso, então eu vou usar 2 latas de leite condensado. Quantas colheres de chocolate, galera? 6 colheres, né? O dobro também, né? O dobro também, né? E quantas de manteiga? O dobro também. Se um cara dobrou, claro que eu vou ter que dobrar todo mundo para a receita não ficar maluca, né? Tu vai botar só 2 latas de leite condensado e só 1 colher de chocolate? Não. Se para uma lata eram 3 colheres,